Patrícia, tudo bom? Tudo bem, Fernanda? Tudo e Você tá você? boa? Tô bem, tô super bem, e Graças a você? Deus, graças a Deus. Ah, que bom. Estamos aí na luta. Eu tô vendo, tô vendo. Para quem não Sim, conhece a Fê é uma psicóloga excelente, tá? Tá aqui para ajudar as meninas, né, Fê? E hoje a sim. gente vai falar um pouquinho aí das emoções com relação à comida, para a gente não ficar aí comendo as nossas emoções, né, Fê? Ah, isso aí. Quantas vocês são no grupo, no Lá total? no grupo estamos em 45 pessoas, 43 pessoas, mas aí tem a Su, eu e a Dani, tirando dá um total de 38 a 39. Muito legal. Olha só, Não uma estamos no família. começo, estamos engateando ainda, Fê. Ah, mas é isso aí. Devagar e sempre, né? Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho. Eu sei que a gente não tem muito tempo, mas vamos Sim, conversar pode um ficar à pouquinho sobre isso. vontade, tá, Fê? Hoje Eu vou vocês. fechar, eu vou fechar meu Tá, microfone e vou deixar você à vontade, tá? tá bom então. Então vamos falar um pouquinho sobre. Eu entendo que quando a gente fala, né, vocês estão aí com foco no emagrecimento, eu sei o quanto que, né, algumas estão há mais tempo, outras já entenderam qual é o funcionamento e estão aí na manutenção, né, provavelmente aí desses comportamentos alimentares e para poder manter tudo isso que já conquistou, né? Mas a gente nunca pode esquecer que uma das principais questões aí que envolve todo esse trabalho comportamental aí está na mente, né? Na nossa mente, que diz muito sobre quem somos e como vamos agir, né? Nossa maneira de pensar, e tudo isso vai interferindo na nossa forma de se comportar, porque nada mais é do que quando a gente come além do que a gente deveria, a gente está normalmente agindo impulsivamente, às vezes compulsivamente, né? E isso muito o que interfere aqui muitas vezes é a minha forma de pensar, a minha forma de me ver, né? Tem a ver às vezes com autoestima, tem a ver às vezes com situações onde eu estou passando por alguma doença mental, né? Então, às vezes eu estou ali vivendo um quadro depressivo. Então, aqui, quando a gente, agora agora nessa situação aqui que eu vou falar com vocês, eu sei que é pouco tempo e tudo mais, eu vou excluir todas as outras possibilidades. Eu vou excluir a possibilidade de um transtorno, porque tudo isso aí seriam situações muito pontuais a serem trabalhadas e a serem avaliadas, né? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre a questão de como ter uma disciplina, como trabalhar as emoções, mas assim, tirando a questão de que eu talvez tenha um transtorno, porque o quanto, né, eu que trabalho na clínica, muitas vezes a gente vê o quanto a questão com a comida, muitas vezes ela está interligada, ela é um dos sintomas que a pessoa que está com algum transtorno mental está vivendo ali, tá? Então, para a gente, como aqui a gente não tem informações, eu não sei do que exatamente a gente está falando, não tem condições de falar individualmente de cada um, a gente vai falar de uma situação aí genérica, tá? Claro que se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser falar alguma coisa, eu fico à disposição, eu posso tirar dúvidas, tá? Mas aqui a gente vai excluir essa possibilidade nesse primeiro momento. Então, a gente vai falar sobre a questão emocional, né? E a primeira coisa que a gente precisa saber sobre as emoções é que todos nós nascemos com elas, desde pequeno, né? Então, assim, desde criança a gente já vem com aquele pacotinho básico das emoções. Quando a gente é muito criança, a gente tem as emoções primárias ali. Quem já assistiu aquele filme Divertidamente já deve ter entendido, já deve ter percebido como as coisas funcionam. Então, a gente nasce com o quê? Com a tristeza, né? A gente nasce com a alegria, a gente nasce com a raiva, a gente nasce ali com aquelas emoções que fazem com que a gente consiga sobreviver no mundo. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é o quê? As emoções existem para nos ajudar a sobreviver. Sem emoções, a gente não estaria mais aqui. Que a gente não sentiria medo, então a gente provavelmente já teria corrido tanto risco, teria, né? A gente já não teria sobrevivido. Então, a gente primeiro entender que emoções são nossos aliados, tá? Quando a gente entender isso, a gente entende que nós precisamos delas para sobreviver. E hoje, né, muitas pessoas aí vivem como se as emoções fossem vilões, né? Se fosse o grande vilão da nossa vida. Então, assim, quer não, a gente tenta evitar ao máximo sentir, né? Tem um livro que eu li há pouco tempo até, que eu achei fantástico, assim, que ele fala, o nome desse livro se chama Nação Dopamina, né? Que é a necessidade que nós temos, principalmente no mundo de hoje, com toda essa tecnologia, né? Mas a necessidade que nós estamos vivendo de viver o tempo todo felizes.
o tempo todo com a mente ocupada com coisa boa, a gente não aceitar mais que as coisas nem sempre vão estar bem, e tá tudo bem, né? A gente tá cada vez com mais dificuldade em viver assim, porque a gente tá com tanta distração, a gente tem tanta coisa que enche o nosso cérebro de dopamina, que tá difícil a gente aceitar as emoções ruins. E a gente esquece o quê? Que para a gente ter alguém melhor, para a gente crescer, para a gente evoluir, a gente precisa das emoções ruins. Elas nos sinalizam que algo está errado. Elas são o sinal da vida de que tem algo que nós precisamos melhorar, né? Então, acho que o primeiro ponto é a gente desmistificar a ideia de que é ruim sentir, né? E eu sei que isso vem de muitas pessoas, vem desde criança, desde a infância, onde às vezes sentiu com muita intensidade algumas emoções, muita dor e pouco acolhimento. E isso fez com que a gente começasse a entender que sentir é ruim, né? Dependendo do que eu vivi lá na minha infância, lá atrás, num determinado momento da minha vida, eu comecei a entender que é ruim sentir. Então, eu não me permito mais sentir. Eu faço de tudo para não sentir. E o que acontece? Quem come, né, impulsivamente ou compulsivamente já percebeu que a hora que você come, você sente um certo alívio. A gente consegue sentir esse alívio, sim, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, né? É uma maneira de regular um pouco as emoções, a comida? É. Mas é funcional? Aí vocês que podem dizer, né? Vocês já podem dizer, é funcional ou não é? Muitas vezes, na maior parte das vezes, não. Se isso fosse pontual, né? Se a gente usasse ali, são momentos esporádicos ali, talvez não faria mal nenhum. A questão é que tem gente que fez essa associação. Se eu estou ansioso, eu vou comer. Aí, quanto do meu tempo, quanto do meu dia eu passo ansioso? Aí ficou uma coisa que a gente perde completamente o controle e começa a trazer consequências para minha vida. Então, ao invés de eu entender o porquê que eu estou ansiosa, eu vou lá e como para tentar não sentir ansiedade. Ou seja, não resolvo uma coisa e pioro outra, né? Então, entender que aquela emoção, ela normalmente está querendo me dizer alguma coisa, funciona, regula as emoções, mas não traz os resultados que de fato eu gostaria, né? E aí a gente tem, de um outro lado, a questão do açúcar, né? Que muito se fala, né, sobre vício no açúcar. Ainda não... Vocês sabem que desde que eu trabalhei com vocês aí nos últimos anos, eu sempre acompanhei muitos artigos para a gente ver a validação, o quanto que o açúcar, de fato, pode ser considerado um vício. Sabe que não tem ainda uma comprovação científica de que, de fato, causa, né? Eu sei que os estudos, eles já se aproximaram muito da possibilidade de ser um vício, mas ainda não foi batido o martelo para a gente dizer sim, existe o vício em açúcar e aquela ideia de que é como se fosse uma droga, isso não está batido o martelo ainda tem muita pesquisa para rolar para poder comprovar. Mas o que de fato acontece e que a gente já consegue ver, né? É a questão que o açúcar vem do álcool. E a gente já tem uma comprovação do quanto o álcool é prejudicial, né? Então, do quanto o álcool, sim, é um vício, do quanto o álcool, sim, tá inclusive hoje já dentro do catálogo de transtornos pelo uso de substâncias. Então, isso faz com que, assim, a gente não tem nada definido ainda, estudos demonstram que pode ser que exista, mas hoje a gente não tem isso catalogado dentro de um livro de psiquiatria, né? Mas a gente sabe o quanto que muitas pessoas se consideram dependentes, né? Então, essa dependência é como se fosse... Eu entendo que é como se fosse uma dependência de droga mesmo. Então, o que é basicamente isso, né? Uma necessidade de dopamina, uma necessidade de se sentir bem, só que se sentir bem que não dura muito tempo, né? E aí eu venho fazer um convite para vocês, né? É o convite que vocês comecem a olhar de fato para as emoções primárias de vocês. Da onde que tudo isso começou? Antes de eu sentar aqui para comer tudo que eu comia, né? O que aconteceu? O que eu estava pensando? O que eu estava sentindo? Por que eu não tive controle, né?
E aí entra muito a questão de controle dos impulsos, né? Eu trabalhar muito meu comportamento para não agir impulsivamente. Porque o impulso também é uma emoção. É uma outra emoção que talvez precisa ser trabalhada, que está muito ligada ao pensamento, né? Então, o comer emocional, ele está muito ligado a não querer sentir, e se eu sinto, eu não sei o que fazer com aquela emoção, né? Quando a gente não sabe o que fazer com aquela emoção, o que adianta eu sentir se eu não sei o que fazer com aquilo que eu estou sentindo? Eu não sei nem desvendar direito o que é aquilo. Então, assim, conhecer muito bem as nossas emoções vai ajudar a gente a ter mais controle sobre a gente mesmo e não usar a mesma estratégia que não tem funcionado, que é comer, né? E para isso existe um passo a passo que eu vou falar para vocês já qual é para lidar com essa questão emocional, para vocês começarem a se abrir mais, né, para sentir e tudo mais. Mas eu queria ouvir de vocês como que é essa questão para vocês, assim, se essa questão existe aqui nesse grupo, né? E de que maneira isso se manifesta na vida de vocês? Quem quer falar? Oi, boa tarde, Fê. Tudo bem? Tudo bom? E eu, assim, pensando em tudo que você falou, eu acho que o meu se manifesta porque eu tenho dor. Então, assim, quando eu sinto dor, eu sinto que eu tenho uma necessidade de comer. Que é como Mas se essa eu... dor é física ou é uma dor emocional? Física, Física, isso. física. Tem artrite. Então, tem dia que eu tô muito, muito dor. E isso E faz aí, total sentido porque... Peraí, sim. deixa eu só travar aqui o volume. Alguém... acho que eu não consigo. Aí, acho que parou. Por que que isso faz muito sentido, Celiane? Porque a gente hoje não se fala mais em doença psicossomática. Não existe mais. Hoje está tudo num pacote só. Toda doença é psicossomática. Isso significa o quê? Que uma dor interfere na outra. Minha dor física interfere na minha dor emocional e vice-versa. E no meu comportamento, obviamente, né? Na minha Sim. maneira de pensar. Então, é você sentir aquele desconforto o tempo todo, né? Gera algum gatilho emocional, que gera algum pensamento e faz você querer comer, né? Então, eu me sentir desconfortável faz com que isso aconteça. O que que a gente tem que olhar nessa situação especificamente, né? O que você pode fazer, você está fazendo. Sim. Tá. Se o que eu posso fazer, eu estou fazendo, o tratamento já está acontecendo, o que eu preciso fazer é trabalhar a minha aceitação. A minha aceitação sobre o desconforto. Eu tenho que aceitar que esse desconforto faz parte da minha vida. Eu vou sentir ele. Então, uma vez que eu não tenho controle sobre não sentir o que eu estou fazendo, o que é possível, eu já estou fazendo, e não tem mais o que eu possa fazer, é trabalhar a aceitação de que as coisas são como elas são. Não é comendo que eu vou mudar, então o que que eu vou fazer? Eu vou sentir. Então, aqui é um trabalho de aceitação. Quando a gente fala em doença. Tá? Aceitação não é fácil. Aceitação, sabe por que que não é fácil? Porque o que que a gente tem que pensar aqui? Aceitação não significa, aceitar algo não significa concordar. Tá? E muitas pessoas têm essa dificuldade em entender. Não é porque eu aceito que eu concordo. É como se fosse assim, se eu aceitar, parece que eu tô abrindo mão e tá tudo bem eu estar assim. É aquilo que eu não controlo, né? Então, assim, concordar não significa... aceitar não significa concordar. É simplesmente deixar as coisas serem como elas são. É não querer controlar aquilo que eu não controlo. É entender que se eu não quero, que dar um passo para trás e aceitar vai ser melhor do que tentar mudar aquela situação, porque com comida eu não mudo, e é o que eu falei, aí eu pioro aquilo que não tem nada a ver, você entende? Eu tô tentando comer para tentar não sentir uma dor, e eu não resolvo, aquela dor ela continua ali, eu só me distraio para não sentir tanto assim, só que depois eu sinto uma outra dor, que é de não estar bem comigo mesma, que é de não estar satisfeita comigo, com o meu corpo, com a minha autoimagem, com minha autoconfiança, com tantas outras coisas que vem no pacote. Ou seja, né, é difícil, mas qual difícil eu prefiro? Será que não é melhor eu aceitar? E não querendo concordar, não achando que não é dizer que tá bom, né? Não é criar um mundo de Alice, não é fantasiar em cima daquilo,
mas ao mesmo tempo é aceitar mesmo, né? Eu tô com dor Sim. agora, eu vou ficar aqui com ela, deixa ela aqui, porque eu não tenho o que fazer com ela, vou aceitar, né? É, não é um processo fácil, vamos dizer assim. Mas esse outro lado, pensar do outro jeito, que eu acho que é o que eu tenho que manter, né? Pensar que comer não vai realmente mudar a minha vida. Mas Exato. tudo isso é um processo longo. Faz 12 anos que eu estou nesse processo e, assim, tive altos e baixos de conseguir parar um pouquinho e depois voltar, conforme muda a medicação. Então, assim, fica muito complexo. Quando eu falo, agora eu tô bem, aí o remédio não faz mais efeito. Aí começa de novo. Então, assim, aí durante todos esses anos, foram muitos subidas e descidas da balança. Imagino. E é isso, né? É eu olhar para o que está acontecendo comigo e não me colocar na posição de vítima, nem me colocar na posição Sim. de que é difícil, porque cada um vai carregar o seu difícil, né? Uhum. Agora, é olhar e parar de lutar contra a realidade. O que eu posso Sim. fazer? Eu não posso fazer nada. Então, eu paro de ter acesso de raiva, né? Para abandonar esse amargor, para deixar as coisas serem como elas são, né? Quando a gente aceita, né? O que precisa ser aceito? A realidade como ela é, né? O que a gente tem que lembrar, né? Que tudo tem uma causa, né? Inclusive eventos, situações. Então, assim, olhar que a vida ela pode valer a pena ser vivida, ainda que eu esteja passando por dor, ainda que eu esteja com problema. E aí eu quero que vocês passem, né? Olhem para a vida de cada uma de vocês, porque aqui a gente está falando da vida da da Ciliane, né? Que no caso é uma dor física, mas o que talvez eu não esteja aceitando na minha vida, né? Que talvez eu tenha que aceitar, né? Quais são as situações ou pessoas ou, né? O que eu estou vivendo nesse momento que talvez... só que aí entra uma diferença. Se eu posso fazer algo e não estou fazendo, porque isso também gera algumas emoções, eu posso fazer algo e não saio do lugar e não me movimento para fazer algo para melhorar aquela situação, né? Ou, de fato, eu preciso aceitar porque não tem como mudar. Não tem nada que eu possa fazer para que aquilo seja diferente, né? Então, cada uma colocando dentro da sua realidade é sempre olhar para isso. Eu sempre falo assim que na vida a gente sempre tem duas possibilidades. Se a gente tem alguma coisa que a gente... Se tem algo... eu tenho um problema. Quando eu tenho um problema, eu tenho duas opções. Ou solução de problema, eu vou solucionar esse problema, ou eu tenho que trabalhar a aceitação. Não tem outra opção. E o problema é que muita gente fica em cima do muro, né? Eu fico em cima do muro, eu não faço nenhuma coisa, nem vou partir para aceitação e deixar as coisas serem como elas são, e nem vou resolver esse problema. E aí é isso que vai trazendo mais emoções, vai trazendo mais, né, angústias, e a gente não sai do lugar. Então é saber que eu posso sair do lugar. Tem esses dois caminhos. Qual que é o melhor caminho para mim, né? Gabi, levantou a mão. Como é que faz agora para liberar? Gabi, pode falar, Gabi. É que eu acho que... Ah, tá. Conseguiu, Fê? Uhum. Tá me ouvindo? Tá picotando, Gabi. Tá escutando, Gabi? Tá com eco. Tentando falar e não estou conseguindo. Não dá para ouvir. O som sai, mas não tá É dando porque eu estou pra numa ouvir. escola. Ah, tá. Se der para você escrever no chat, escreve, que assim a Fê te responde depois. Pode escrever no chat. Ou então me manda uma mensagem pelo WhatsApp que eu falo aqui para ela. Deixa eu abaixar aqui. Eu vou chamar ela no particular, Fê. Pode continuar. Tá bom. Mais alguém quer falar?
Fê, deixa eu só dar uma palavrinha antes da próxima entrar. Eu acompanho você desde a época da Pri, assim como muitas que estão aqui. E o que você sempre fala, a fome emocional é uma coisa que a gente tem que trazer realmente para nós. E é um exemplo que eu dou bastante para elas em relação a gente se apegar aos horários. E isso não deixa de ser um emocional. A gente vem desde criança, o café da manhã é a refeição mais importante. Eu, no meu caso, que eu sempre falo, que a janta, para mim, é muito difícil eu conseguir controlar ou eu querer pular no jantar, porque é a única refeição que eu faço junto com o meu marido. Então, assim, a gente identificando esses gatilhos, a gente consegue fazer. Eu lembro muito de você falando isso, identificar gatilhos para a gente conseguir trabalhar nosso dia a dia. E fora também, você sempre falava daqueles tabus que vinha. Não pode deixar comida no prato, tem tanta gente passando fome. Não, a gente não tem aquela coisa de não gosto, vamos fazer tal outra coisa. São tudo coisas que a gente tem que identificar e trazer para o nosso dia a dia, que se enquadra bem nisso que você está falando, né? Isso se enquadra muito nas crenças, né? Coisas que eu acredito sobre comida e alguns comportamentos que eu coloco como automático. Eu não percebo que está disfuncional, que é isso que está me prejudicando nesse processo, né? Então, por isso que eu falo que quando a gente está num processo de mudança, a gente precisa dar um passo para trás, para entender o que eu estou fazendo de errado aqui. Né? Então, olhar assim, né, quais são as situações onde eu não consigo ter controle e por quê? E normalmente a gente vai identificar alguma crença nessas situações de falta de controle, né? Porque normalmente tem um pensamento que me conecta. Então, assim, existe pensamento e emoção. Quando eu estou sentindo alguma coisa, né, que faz com que eu queira comer, que, né, ai, não consigo não, que nem você trouxe ali, né? Eu não consigo não comer até o final. Ou assim, meu filho comeu, deixou metade do prato, eu tenho que comer, porque senão ele vai comer. Então, assim, eu tô sentindo alguma coisa ali, porque vem uma crença, encaixou perfeitamente, faz com que aquilo diga que eu acredite que aquilo é exatamente o que eu tenho que fazer. E aí faz com que a gente não enxergue que talvez eu tenha algumas crenças, regras, algumas regrinhas em relação à comida que eu fui criando no decorrer da minha vida, né? Que fazem com que eu fique o tempo todo me sabotando, né? Ainda que eu acredito que o maior problema, normalmente, são situações que fogem, assim, essas são situações bem pontuais, né? Claro que se a gente fizer isso todo dia eu comer o resto de comida de um filho, pode dar uma diferença ali na balança, mas eu não vejo que essa é a grande questão. A questão é o que eu venho, são hábitos frequentes, a forma com que eu penso, né? E quantidade, maneira de comer, o que eu como, a qualidade daquilo que está sendo ingerido, né? Meu estilo de vida. Então, tem muita coisa aqui que eu tenho que parar para analisar, para identificar onde está o meu maior problema. Talvez a gente nunca consiga resolver todos de uma só vez. Mas a hora que você olha para a sua vida e você presta atenção e entende que, não, meu problema está nessa situação. É um problema de comida, é um problema mesmo que precisa ser resolvido, que está me gerando ansiedade, é algo pontual, né? Então, assim, é entender aonde está a fonte. A hora que você identifica a causa, a origem, aí a gente cria um plano para poder ter uma estratégia para lidar com aquela determinada situação, né? Mas aí, nesse caso que a Dani trouxe, são crenças. A gente está falando diretamente de crenças, coisas que eu acredito sobre comida e que se eu for contra aquilo que eu acredito é como se eu estivesse fazendo errado. Então, se eu deixar um prato, parece que eu estou fazendo algo de errado. É pior não comer do que comer. Comer já me dá uma certa culpa. Mas não comer é como se eu estivesse fazendo algo de errado e de mal para mim mesma. Eu estivesse indo contra algo que eu acredito, né? E lembrando que é crença. Crenças são verdades que foram criadas, verdades absolutas que foram criadas, mas que não são necessariamente verdades, né? São coisas que são ideias criadas, mas que hoje mais nos prejudicam do que nos ajudam, né? Então, uma coisa são valores, outra coisa são crenças. E tem gente que vive uma vida de crença e pouca de valor. E aqui eu estou trazendo a ideia, quando eu falo sobre emoções, vamos sentir as emoções, é para a gente começar a viver uma vida
de valor, uma vida que vale a pena ser vivida, que está baseada em valores que eu tenho, não em coisas que foram criadas por medo, né, porque eu precisava me proteger de situações que eu vivi lá atrás. Tem gente que vive mais no medo e aí acaba tendo crenças em excesso, e essa superproteção acaba sendo consequência comer em excesso, tá? Oi, Maria Fê. Alice. A Gabi estava falando que ela acha que isso ocorre com ela por ela sentir falta do Brasil e morar fora, né? Ela comentou aqui no chat. A questão emocional? Sim, 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 que ela botou aqui, eu não tenho fome de doces, eu gosto de comida e acredito que seja falta da casa, Brasil, porque ela mora fora, ela, se eu não me engano, ela está no Reino Unido, Tá longe né? das pessoas, é uma Sim, sim. falta de pessoas, né? Então, ela precisa Isso. entender que a mesma coisa é aceitação, né? Eu posso voltar, né? Se eu posso voltar, tem uma estratégia que eu posso fazer para que isso aconteça, né? E caso eu não possa, né? É trabalhar com, se eu sinto saudade, como é que eu posso fazer para ter mais momentos de ligar para as pessoas que são importantes para mim, né? Então, assim, trocar essa emoção, né? Essa saudade, essa vontade de estar aqui. Lembrando que com comida eu não resolvo, então me aproximar ao máximo desse objetivo, que é estar mais em contato com essas pessoas. E se eu não posso estar mais perto dessas pessoas, estar fisicamente presente, né, nem programar uma viagem ou, né, de fato fazer essa mudança, aí é trabalhar um pouquinho daquilo que eu falei sobre a aceitação, de olhar para a vida, para as coisas como elas são, aceitar, deixar a dor vir, abre a porta para a saudade. Se naquele momento eu tiver com tanta saudade que eu vou até chorar, por que eu não posso chorar, né? Se eu tô com tanta saudade que eu faz exatamente isso, se permitir sentir, né? É como se a comida ela interrompesse um pouco dessas emoções e acaba não ajudando muito ali. Tá bom, então vamos só deixa a Sara só falar. Ai, que saudade que eu tava, Sara! Estava Tudo bem? tudo, meu amor. Muitos beijinhos. Olha, eu só queria. Vocês já sabem que eu falo sempre por tudo quanto é lado. Eu só gostava de falar um bocadinho da experiência que eu comecei com a FER. Um dia estávamos assim numa reunião e eu desatei num pranto a chorar por causa da minha filhota. E ainda me emociono, vês? Não, essa reunião deu o que falar. A Helene está-se a rir que ela estava. E eu só vos posso dizer, minhas queridas, a Gabi está a dar o exemplo, não é, de estar longe da família. Eu também sou muito família, já também há um tempo que eu estive longe, na altura ainda não era casada, não tinha filhos e também me privei da família, mas na realidade, e graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer o chá das 5 com a Fer. Meu amor, se conseguires faz novamente, é uma coisa que me descobri tanto. E os exercícios que eu aprendi com a Fer, desde nós escrevermos, nós nos aceitarmos, estamos a falar da aceitação, e às vezes nós temos crenças tão enraizadas em nós que só com o tempo e só depois de fazermos alguns desses exercícios é que nós vamos perceber que se calhar a Gabi não tem só a situação da saudade, porque eu consegui ir buscar problemas que eu sinto que me afetavam e que me faziam vingar na comida, principalmente rodeados com a família, fosse com a pessoa A, com a pessoa B, fosse com a mãe, fosse com o pai, fosse com os irmãos. São várias situações que se calhar nós às vezes pensamos que até não temos, mas a partir do momento em que nós vamos aceitando e vamos buscando mais, vamos descobrindo que temos mais mágoas que nos fazem vingarmos na comida, não é? Procurar aquele conforto, do que às vezes só a saudade, e a saudade dói, né? Nós que falamos português é que sabemos o que é a saudade, que é um sentimento que nos dói tanto. Mas esta é a conclusão de nós temos que ter a coragem, não é? Vai doer muito, vamos chorar muito, mas temos que ter a coragem de perceber o que é que nos magoa e perceber que aquilo que nos magoa, se não está ao nosso alcance, nós temos que saber largar. Se Deixa não eu só falar rapidinho. Se cair, eu vou mandar outro link para vocês, tá? Para a gente entrar novamente, tá bem?
Pode Oh. continuar. Não chora, não, Silvinha. Estou a esforçar para não chorar. Mas, Dá. mas é um bocadinho isso, Fer. Isso. Eu vou-me sempre lembrando dos teus ensinamentos, eu continuo fervorosamente a seguir-te no Instagram e tento sempre fazer esse exercício. Nem sempre nós conseguimos, não é? E tu sabes, há dias e dias, não é? Mas fico muito feliz de já conseguir largar coisas que não me faziam bem, e se eu não as consigo resolver, só está nas minhas mãos é não permitir que me magoem. Uhum. Muitas vezes eu hoje digo, eu penso que quem conhece a minha história sabe, eu bati no fundo, o meu fundo foram 93 quilos assumidos quando eu encontrei a Pri, e depois encontrei todo o grupo de amigas e de pessoas maravilhosas que me ajudaram a alterar, e há uma coisa que eu tenho sempre a certeza, é eu não vou voltar a 93 quilos. Não vou voltar aos 93, eu não vou permitir que me levem outra vez para baixo, que me arrastem. Não vou permitir, e não se permitam, minhas queridas, não se permitam que vos façam isso. Lembro-me daquele episódio que falávamos, Fer, do episódio do avião, não é? Quando cai a máscara, se nós temos os nossos filhos connosco, nós não podemos pôr a máscara primeiro aos nossos filhos, porque se nós não pusermos a máscara do oxigênio, nós não vamos conseguir ajudar ninguém. Não é? Então, não permitam que ninguém vos magoe, nem os vossos filhos, mesmo que inconscientemente, mas a realidade é essa. E pronto, era só isso que eu queria partilhar convosco. Obrigada, você tá linda. Obrigada. Obrigada, amor, Eu vou saudades. aproveitar o que a Sara trouxe, então, para poder mostrar para vocês como fazer tudo isso, né? Acho que a primeira coisa aqui é vocês começarem a se engajar com a emoção. É olhar para a emoção quando ela vier e falar assim, opa, que delícia, estou tendo a oportunidade de descobrir alguma coisa sobre mim aqui, porque é exatamente o que vai acontecer se vocês se abrirem para isso, tá? A partir do momento que eu percebi que tem uma emoção ruim, um desconforto, eu vou falar, opa, agora pode vir aqui que eu quero entender exatamente o que você quer me dizer sobre mim. O que a gente vai perceber? Que presta atenção nisso, gente, toda emoção nos aponta para algum objetivo. O que isso quer dizer, tá? Se eu tô ansioso, se eu tô com medo, se eu tô triste, se eu tô com raiva, é porque no final eu tinha algum objetivo com aquela situação. Então, se eu tô me vendo numa situação, né, meio ruim, eu tô meio ansiosa, é porque aquele objetivo não está sendo atingido, ou eu estou achando que ele não será atingido. E aquilo começa a fazer com que eu me sinta um pouco desconfortável. A única coisa que eu vou pedir para nesse primeiro momento vocês fazerem é: chegou uma emoção ruim, parem de se odiar por isso. Parem de achar que aquilo é um problema. Não é. É ali que vai estar a solução de vocês. É como se nesse momento vocês recebessem uma chavinha que vai dar a possibilidade de você abrir uma caixinha dentro de você e se entender um pouco melhor. E daí, quando você se faz essa pergunta, qual era o meu objetivo nessa situação? O que está fazendo com que eu me sinta assim? Você vai descobrir que você tinha um objetivo. Nessa situação eu esperava que meu marido fosse assim, eu esperava que meus filhos reagissem de forma tal, eu tinha um objetivo para com eles, ou que eles agissem de uma determinada maneira. Eu tinha o objetivo de que com essa situação aqui as coisas fossem mudar. Então, assim, qual era o meu objetivo no final das contas que não foi atingido? E quando eu entender que eu tinha um objetivo e que talvez tenha hiperdimensionado esse objetivo, que eu posso lidar com a minha frustração de que algo que na minha cabeça foi criado não está sendo atendido. Por exemplo, ali, quando a gente fala de dor física, eu tinha a expectativa de não sentir nada. A minha esperança era não sentir mais nada. Quando eu começo a sentir uma pontinha de dor, aquilo me gera uma frustração, porque eu estou me tratando, estou tomando remédio, e essa dor está vindo. Então, aquilo está indo contra o meu objetivo, e aquilo faz com que eu queira fazer algo para mudar tudo aquilo que eu estou vivendo. Então, comecem a analisar isso. O primeiro passo é aceitar as emoções, entendam o objetivo que está por trás. Qual o nome dessa emoção? Deem nome para uma emoção, porque quando a gente dá nome para alguma coisa, aquela coisa ela nos pertence. A gente está colhendo aquilo, né?
Então, é a mesma coisa, pensa assim, que quando você nomeia alguma coisa, né? O nome, dá nome para o seu filho, quando você chama ele pelo nome, quando alguém que você gosta, você chama pelo nome, significa o quê? Que eu estou realmente tratando com o devido carinho, que eu estou realmente falando sobre aquilo e dando o devido valor que aquilo tem. Então, dar um nome para aquela emoção também é muito importante para você entender o que você está sentindo. E depois que você faz tudo isso, entenda, como eu posso expressar aquilo que eu estou sentindo, né? Que, com duas questões aqui, que não piore a situação que eu estou vivendo, né? Que eu não prejudique, não piore essa emoção, e que isso traga mais paz para dentro de mim do que mais problemas. É isso. Nesse primeiro momento, ajam dessa maneira. Se abram para sentir cada uma das emoções e entender o valor que elas têm para vocês. Entendam que é um presente. Parem de achar que é um problema. Elas são um presente da vida e Deus nos deu. Aproveitem. Tá bom? Acho que o tempo vai fechar ali, vai acabar, vai fechar tudo. Mas espero poder ter ajudado um pouquinho vocês. Obrigada, Fê. Obrigada a Você vocês. Você sempre é um amor com a gente aí, e as meninas aí, a gente conseguiu gravar aqui, né? E depois eu deixo o contato da Fê para quem quiser fazer um acompanhamento, um trabalho. Fê, pensa no Chá das 5 aí, quem sabe aí, um projeto aí Vou com a gente. pensar. Se eu tiver um horário, eu vou pensar. Pensa aí no que de Eu, repente eu morro de poderia saudade, fazer. eu juro que eu morro. Alguma coisa assim, ver, quem sabe aí a gente não